não adianta dar a desculpa da falta de tempo, da sobrecarga, das atividades, etc. Se você não colocar isso como prioridade na sua vida, as outras coisas vão tomar o lugar das prioridades. Olá, pastor. Você tem ideia de quais são os maiores desafios que você vive pessoalmente nesse tempo para ser um pastor resiliente? Bom, essa é uma pergunta crucial dentro dessa série que nós estamos fazendo do Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial, trabalhando sobre esse tema, o pastor resiliente. Ele está baseado nesse livro que nós lançamos recentemente, chamado O Pastor Resiliente, que é parte de uma pesquisa feita pela Barna, que é uma organização de pesquisas cristãs nos Estados Unidos, com milhares de pastores nos Estados Unidos e em diversos outros países. E aqui também tem um capítulo brasileiro. A pesquisa também foi aplicada aqui para você poder comparar os resultados da nossa realidade com a realidade global. E hoje eu quero dar um pequeno panorama desses desafios, dos desafios pessoais para se tornar um pastor resiliente. É óbvio que a gente está dando um panorama aqui, mas a minha recomendação é que você leia o livro, pesquise, use os dados que estão ali para poder fazer uma avaliação do seu dia a dia, da sua vida, etc. Nos 2 primeiros episódios a gente deu um panorama geral, tanto do projeto do Pastor Resiliente como da pesquisa e alguns dados gerais. E a partir desse episódio eu quero entrar um pouco mais a fundo em vários aspectos que envolvem o que significa ser um pastor resiliente. Bom, quando a gente pensa nesses desafios, eu fiz um apanhado geral no livro só para você ter uma ideia e poder depois se aprofundar, e eu quero trazer alguns deles aqui. Eu não quero ficar apresentando números, estatísticas, tal, tudo isso tem no livro, mas eu queria que você tivesse uma pequena lista de alguns desses desafios para que você depois pudesse comparar a sua vida, o seu ministério a essa lista e poder fazer um autodiagnóstico. Como é que eu estou em relação a isso? Quais são os pontos que mais pegam na minha vida, no meu ministério e assim por diante? Então, vamos lá. Um primeiro desafio relacionado à vocação. Todos nós temos um chamado, nós que somos pastores, nós temos certeza, temos convicção daquele chamado irresistível de Deus. Provavelmente você lembra até o dia e a hora em que Deus chamou você. Mas ao longo dos anos, de um lado, do ponto de vista espiritual, é óbvio que o inimigo vai te atacando, vai tentando te desestabilizar, te desestruturar. Mas de outro lado, tem algumas coisas que nós mesmos fazemos ou que nós provocamos que comprometem ou afetam essa vocação nossa. São crises de alinhamento entre o chamado e as expectativas, por exemplo, da congregação, da igreja que você lidera. São crises de alinhamento entre você e os outros líderes da igreja que te ajudam. Enfim, tem uma porção de crises que afetam a vocação e que tem feito com que um bom número de pastores, às vezes, pensem em desistir ao longo do tempo. Como eu já mencionei anteriormente, tanto na pesquisa americana quanto na brasileira, nós temos, em média, 42% dos pastores que pensaram em desistir no último ano. É lógico que essas crises que vão acontecendo no ministério, elas não tornam essa decisão de desistir algo de um dia para o outro. É um processo. Você vai sendo desgastado, até um ponto que você começa a pensar na possibilidade e depois, em alguns casos, você efetivamente joga a toalha. Então, aqui está um ponto a ser trabalhado, pastor. Como é que está a sua vocação, como é que está a chama da sua vocação e o alinhamento de expectativas do que você gostaria de fazer, do que você consegue fazer e aquilo que a sua liderança espera de você ou que a sua igreja espera de você. Se não houver um alinhamento dessas expectativas, isso fatalmente pode tirar a sua resiliência e fazer com que você jogue a toalha. Uma segunda coisa tem a ver com espiritualidade. Durante toda a pesquisa e todo o livro é trabalhado que algumas dificuldades existem em manter determinadas práticas e disciplinas espirituais de forma consistente.
Obviamente, devido à falta de tempo, à sobrecarga, ao ativismo da igreja, que é uma coisa que a gente já vai falar já já, e tudo isso vai tirando aquela essência do seu relacionamento com Deus, da sua espiritualidade, daquilo que tem a ver com a raiz que te mantém. Então perceba que aqui está um ponto crucial a ser trabalhado. Se isso tem acontecido com você, corra, mexa nisso, altere a sua rotina, priorize isso, porque isso é como base, é um alicerce da sua vida, do seu ministério. A sua espiritualidade foi que te levou à sua vocação e a sua espiritualidade é aquilo que te mantém na sua vocação. Então, se ela é comprometida, se esse pilar é comprometido, obviamente tudo é comprometido. E aí é uma coisa entre você e você mesmo, você e Deus. É algo que precisa ser avaliado interiormente. E não adianta dar a desculpa da falta de tempo, da sobrecarga, das atividades, etc. Se você não colocar isso como prioridade na sua vida, as outras coisas vão tomar o lugar das prioridades. Um terceiro desafio que foi identificado em todo esse processo, não só da pesquisa, mas de todo o trabalho prático, teológico, ministerial que o Glenn Pachman, que é o autor, traz no livro, tem a ver com relacionamentos. E aqui o ponto é o seguinte, são sentimentos de solidão e isolamento ou falta de apoio, tanto espiritual como pessoal, que o pastor vai sentindo e sofrendo, que vão então comprometendo a sua resiliência. Percebam, nunca é uma coisa só, é um conjunto de coisas. Primeiro a sua vocação esfria, depois a sua espiritualidade esfria, e isso vai fazendo com que se esfriem os seus relacionamentos, a busca de mentoria, de aconselhamento, de ajuda, de terapia, seja o que for, e vai fazendo, tudo isso vai fazendo com que você se sinta sozinho e sinta que não há apoio, tanto do ponto de vista pessoal como ministerial. Então, aqui está um ponto crucial dentro desse ciclo. E ele vai levar, então, a alguns outros pontos que quebram essa resiliência que o pastor deveria ter, porque, obviamente, é uma função difícil de ser exercida, desafiadora, mas, ao mesmo tempo, empolgante e abençoadora. Então, esse mix de emoções se mistura com esse mix de desafios e isso tudo acaba, ou pode acabar, te desestruturando. Um outro ponto que a gente observa em todos os resultados e que, no nosso caso brasileiro, mais de 1.100 pastores de 220 denominações diferentes responderam, é o desafio da gestão e da administração. Bom, a pesquisa só confirma alguns dados que a gente já tinha anteriormente. A gente sabe que só 25% dos pastores é que tem dom ou habilidade natural para administração, para gestão, para coisas desse tipo. 75% não tem isso. Então você, em primeiro lugar, não precisa se sentir um peixe fora d'água. Você é parte da maioria, na verdade. 75% não tem essa habilidade. Mas, ao mesmo tempo, ao longo dos anos, com não só o crescimento das igrejas, mas também o nível de exigência dos membros, das pessoas, as expectativas, isso elevou a barra da necessidade do pastor participar do dia a dia, da gestão, da administração da igreja. Até porque quase 80% das igrejas têm menos de 200 membros. Normalmente só tem um pastor, você está sozinho em termos de equipe tempo integral ou de liderança. Você pode ter alguns outros líderes ali, mas se você tentar fazer tudo isso sozinho, isso vai criando um peso maior. Então, esse ponto aqui revela que o pastor tem como um grande desafio as dificuldades em lidar com as questões administrativas, gestão de crises, equilíbrio entre ministério e administração, uso de tecnologia, finanças e uma porção de outras coisas. Eu sei que hoje existem inúmeras soluções, tecnologia, aplicativos, livros e uma porção de coisas. Mas perceba, se você é o único líder de um grupo de entre 100 e 200 pessoas ou menos, se você não tem outros líderes que possam te ajudar nessa área, e se tudo que você for implementar depende de você, é lógico que você vai sentir esse peso, essa sobrecarga. Então, eu estava conversando com uma organização que trabalha na área de tecnologia para igrejas
E o grande gargalo deles é que quando vai se implementar, por exemplo, um aplicativo ou programas de gestão, etc., e eles pedem para o pastor delegar alguém para cuidar disso, normalmente o pastor não tem, ou ele pelo menos não enxerga, então ele mesmo vai fazer aquilo, e se torna, ao invés de ser uma solução, se torna um peso. Então aqui está um dos gargalos cruciais que gera essa quebra da resiliência do pastor, esse desgaste que até pode levar a uma desestruturação e a desistência, né, do ministério. Uma outra são as pressões emocionais e mentais. A gente sabe que o pastor é uma das raríssimas profissões ou atividades que vai do 0 ao 100 em poucos segundos. Eu nunca me esqueço uma vez que eu era parte da equipe pastoral lá da Igreja Batista do Morumbi e eu estava no final de uma festa de casamento, num sábado à noite, de amigos nossos da igreja e tal, já era mais de meia-noite ou quase 1h, quando eu recebo um telefonema de que eu precisava estar às 8h do dia seguinte no cemitério para fazer o velório de uma outra pessoa querida. Em poucos segundos a gente vai de 0 a 100, né? E por algum tempo você vai administrando isso, mas esse desgaste vai gerando uma quebra dessa resiliência. A exaustão emocional, mental, sentimentos de inadequação no ministério, pessoas que às vezes você fala determinadas coisas, aconselha, a pessoa não faz aquilo, você normalmente absorve muito daquilo, independentemente de ser introvertido, extrovertido, etc. O pastor vive esses picos, né? E os picos do pastor são muito altos. O alto é muito alto e o baixo é muito baixo. Então perceba que esse é um desafio e você precisa de ajuda, porque você não vai deixar de fazer isso, mesmo que a sua igreja cresça, que você tenha outras pessoas para ajudar nisso, você vai interagir com um grupo de líderes, pelo menos, que vão passar pelas mesmas crises, lutas, divórcio, luto, perdas e uma porção de coisas assim. Então esse é um desafio crucial que a pesquisa revela que o pastor está dizendo assim, eu estou sentindo essa dor. Um outro tem a ver com os desafios geracionais. Então é a dificuldade enfrentada especialmente pelos pastores mais jovens, os pastores da nova geração, aí entre 20, 35 e 40 anos mais ou menos, em relação à sua saúde física, mental, troca de experiências entre gerações para evitar erros e fortalecer a resiliência. Ao mesmo tempo que isso é necessário e a gente sabe que às vezes a gente aprende muito mais com os erros dos outros e com os nossos próprios erros, mas desde que alguém dê a perspectiva, você pisou na bola aqui, você errou ali, ou você poderia ter melhorado lá, se a gente não usufrui disso, obviamente, isso torna essas dificuldades com um peso muito maior. E a pesquisa revela, e o livro todo trabalha isso também, tanto do ponto de vista da pesquisa como ministerial, teológico, etc., a dificuldade dos pastores nesse tempo de fazerem essa troca geracional. Não dá para fazer uma transfusão e ajudar o outro a ficar maduro rápido. Mas a gente percebe que, em muitos casos, os pastores mais jovens, às vezes por conta de um sucesso momentâneo, deixam de buscar a ajuda dos mais velhos e às vezes os mais velhos não conseguem, os mais experientes não conseguem chegar e se aproximar para que eles possam fazer essa troca de experiências. Então aqui está um desafio. Como você pode buscar ajuda se você é mais jovem? Como você pode ajudar os mais jovens se você já é um mais experiente? Um outro ponto que é levantado também como uma das dores é o ativismo versus o descanso. Aqui se trata da necessidade de equilibrar o trabalho intenso com o descanso para evitar a exaustão, o burnout e os problemas de saúde. Bom, nós sabemos que todos nós hoje como profissionais vivemos isso. Mas o pastor vive muito mais, porque parece que, especialmente no pós-pandemia, o pastor está tentando assim, criar um monte de atividades na igreja para envolver as pessoas, e quanto mais ele cria, às vezes menos as pessoas são envolvidas, e isso só vai gerando um ativismo maior e roubando o tempo de descanso, de recuperação, de pensar, de planejar e de fazer uma série de coisas assim. Então, pastor, se você está sofrendo nesse ponto,
pare um pouquinho, avalie, veja o que você pode tirar da sua lista, da sua agenda, veja o que a sua igreja pode reduzir para torná-la uma igreja simples. Tem outras séries que a gente fez aqui sobre igreja simples. Reveja esses conceitos, leia o livro Igreja Simples para te ajudar a equilibrar esse ponto que pode realmente te levar a uma desestruturação. Bom, além disso, tem mais 2 pontos cruciais, e eles têm a ver com visão de futuro, superar a falta de visão da igreja e do ministério nesse momento, que pode gerar tanto um desânimo quanto uma exaustão. Aquela repetição simplesmente das atividades faz com que você não consiga enxergar os próximos 5, 10, 15, 20 anos da sua igreja, e isso faz com que você entre no estágio de manutenção. Esse é um item que a gente vai tratar mais a fundo, um pouco mais à frente, num outro episódio, mas que eu estou só levantando aqui dentre essa lista de desafios que a gente tem. E por fim aqui, o desafio do discipulado e desenvolvimento de líderes. Essa é uma das maiores dores hoje do pastor e que reflete um impacto tremendo na sua resiliência. Significa priorizar a formação de discípulos e líderes para que você possa delegar, focar em apenas poucas atividades, levar a igreja para uma visão de futuro e fazer com que o seu ministério cumpra a missão de Deus. Bom, é uma lista bem grande e eu queria então deixar 2 coisas para você pensar e refletir. Primeiro, adquira o livro, você vai ver o link aí. Eu sugiro a leitura porque ele não é só um livro de pesquisa, ele é um livro de pesquisa ministerial, teológico e abrange diversas outras áreas. Reveja alguns pontos dessa lista que a gente colocou e como você pode entender quais desses desafios causam maior impacto para a sua vida nesse tempo. E por fim, eu queria só levantar aqui uma figura que eu vou usar mais nos próximos episódios. Essa aqui é uma árvorezinha, uma mini árvore, que é resiliente. Eu e a Raquel ganhamos ela da nossa nora, a Andréia, acho que já tem mais de 1 ano, e semanalmente a gente precisa colocar só um pouquinho de água aqui dentro para manter as raízes e a vitalidade da planta e ela se tornar cada vez mais resiliente. Ela não enfrenta ventanias, ela não enfrenta chuva de granizo, etc. Ela está sempre protegida. Mas, de outro lado, ela mostra como a gente precisa ser resiliente na nossa vida e no nosso ministério, independentemente do tamanho. Nos próximos episódios a gente vai trabalhar um pouquinho mais isso, mas eu queria deixar então essa lista para que você fizesse uma autoavaliação e com isso você possa se tornar um pastor ainda mais resiliente. Grande abraço e até o próximo episódio.